Oi, meu povo, começamos mais um ExudaCast. Joga em mim aqui, por favor, porque eu quero falar com você que tá aí do outro lado. Por quê? Meu povo, a gente tá encerrando o ano do ExudaCast e eu tô sentindo falta da tua inscrição. De você tá curtindo nossos canais. E aí? Você já é inscrito na Faculdade Exuda? Já é inscrito no canal de corte? Ainda não? Já foi lá no seu Instagram e seguiu ExudaCast tudo juntinho? Para ver o cronograma da semana, quem são nossos convidados, corte desses convidados. Já seguiu a Faculdade Exuda no Instagram? Ainda não? Sabe o que eu vou te dizer? Hoje, esse programa tá no ar na quarta-feira, mas amanhã ele vai estar no Spotify. Olha aí, a gente interagindo em todas as plataformas e a gente vai falar sobre isso, tanto da parte de tecnologia quanto da parte de educação. Joga na geral que eu tô com um povo bonito hoje. Na minha frente tá o Lucas Ximenes e também a Bárbara Rodrigues. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque a pessoa pode estar escutando ou vendo a gente de qualquer horário e qualquer parte do mundo. Tudo certinho, gente? Bom demais ter vocês aqui com a gente. Tudo certo. Ô Lucas, você não fique cabreiro não, mas eu vou começar com as damas hoje. Fechado? Fechado? Ô Bárbara, antes da gente falar sobre o tema, que é a parte da educação junto com a tecnologia, que é algo que, se a gente botar no papel, eu com 26 anos, peguei o cheiro ainda da Xerox, que não era Xerox, né? Que era esqueci agora, que era uma tinta azul com cheirinho de álcool, assim. As crianças ficavam doidas. Mas era muito engraçado hoje você ver criança fazendo prova no tablet, em algumas escolas, no computador. Processos seletivos para as próprias escolas, eu acho que do estado, são em computadores. Eu lembro do ETEPAN, que era em computador, não sei se ainda é até hoje. Mas antes de a gente entrar nesse clima de educação com tecnologia, conta pra gente quem é você, quem é a Bárbara, como era a Bárbarazinha lá atrás, por que ela entrou nesse ramo. Conta pra gente, por favor. Muito bom, obrigada. Primeiro, obrigada, Gabriel, pelo convite, né, de estar aqui falando um pouco sobre esse tema que é tão caro pra gente, né, então educação e tecnologia. E me apresentando um pouco, né, me chamo Bárbara Rodrigues. Atualmente eu estou como supervisora dos programas educacionais do Porto Digital. E a Bárbara, assim, que eu fui, a minha formação ela é bem múltipla, bem ampla. E às vezes é engraçado quando as pessoas me perguntam como é que você veio parar na tecnologia. Mas eu vim, na verdade, por meio da educação. Né? Minha formação, meu bacharelado é em turismo pela Universidade de Brasília. Meu mestrado é em desenvolvimento sustentável pela mesma universidade, ou seja, acho que vocês já repararam até pelo meu sotaque que eu não sou daqui de Pernambuco. Sou do Rio de Janeiro também, Eu ia falar, não sou de Brasília. você também não é de Brasília, você é carioca. Não sou de Brasília, sou carioca. E eu vim pra cá, pra Pernambuco, depois de ter feito meu mestrado sobre Recife, sobre a ilha do Recife. Inclusive eu pesquisei um pouco sobre o Porto Digital durante o meu mestrado. E aí eu resolvi fazer o meu doutorado em desenvolvimento urbano na Universidade Federal de Pernambuco. Então, durante o meu doutorado eu comecei a pesquisar sobre política e esfera pública, e principalmente como é que os meios de comunicação e como é que os meios de comunicação, da forma como eles atuam hoje, que aí eu começo a conversar sobre tecnologia. Eu pesquisei principalmente o YouTube, né, e os podcasts, né, os produtores de conteúdo da área de política. Comecei a estudar um pouco sobre tecnologia, comecei a me interessar pela área. E aí eu também dava aula, né, ao mesmo tempo, comecei a entrar um pouco mais nesse ramo de tecnologia, até que veio a oportunidade de trabalhar no Porto Digital, e aí eu sigo até o momento. Show de bola. Lucas, eu te coloquei no enrascada da bexiga agora, porque ela jogou um currículo lá em cima. Então, vem, pô, joga teu currículo, bate no peito e diz, eu não fico pra trás não, viu? Lucas Ximenes tá aqui com a gente. Homem, antes de tu entrar nessa esfera digital, quem não sabe, eu conheço o Lucas, ele é amigo da minha namorada, e eu conheci o Lucas da história, tá? O Lucas de digital eu não conheço ainda não, tá? O Lucas da tecnologia, acho que tem uns 2 anos, né, Lucas? Que tu tá nessa área mais da tecnologia. Tem uns 2 anos. Então conta pra gente, antes de tu entrar na área de tecnologia, o que é que tu fazia e hoje, como é que tá? E como é que tá a tua cabeça pros teus planos futuros também, pô? Mais uma vez, obrigado, Gabriel, por conta do convite que tu me fez pra estar aqui hoje. E aí eu comecei principalmente na área de história, na área de educação. Minha família inteira, principalmente de parte de mãe, elas são família, é uma parte de educadoras. Minha mãe, minha tia, minha avó, então todo mundo ali é da parte de educação. Eu desde pequeno sempre vivi na escola, sempre acompanhei a parte da escola. Meu primeiro estágio foi na escola. E aí eu sempre gostei dessa parte de ser professor em si. Então eu comecei ali em História, na Católica, me formei na Católica em História. Só que fui progredindo, ainda fiz PIBIC lá.
E depois de um tempo, vi a área de tecnologia, passei no IFPE. E no IFPE lá eu me formei em técnico de informática para internet. Só que desde então eu não abandonei ainda essa parte da educação que faz parte de mim. Então, atualmente eu sou professor no Senac Mediotech e ainda faz parte de mim a educação. Só que aí eu só cheguei a ser professor agora por conta dos projetos que eu fiz. Então eu fiz parte do Chico no Clima. Então foi projetos que me deram muita visibilidade aqui, principalmente em Recife. Então eu acho que também foi por conta disso. Muito legal. Antes da gente entrar na esfera tecnológica, eu queria falar um pouco da esfera educacional, já que vocês podem falar com propriedade. Você por ter uma família e ser professor, e você por vir da educação para a tecnologia. Hoje existe um déficit na educação brasileira no geral. A Exuda, como uma instituição de ensino, ela sente às vezes algumas demandas que os alunos chegam pós-terceiro ano. E a gente sabe que é nítido. Então, o município ele tem um déficit. Quando o aluno sai do município e vai para o estadual, tem um déficit ainda maior. Hoje tem escolas de referência, mas que ainda assim não tem a estrutura necessária ou o acolhimento humanizado, se a gente puder falar dessa trajetória, né? De acolher humanizado, porque você tem lá 1000 alunos que cada um tem sua história, cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua dor, e um professor dentro da sala de aula que não pode acolher todos, mas que vai tentar levar o máximo de aprendizado para cada um deles. Hoje, quando vocês olham o Estado, como vocês olham o país na questão da educação? E aí, quem podia responder essa? Acho que é uma ótima pergunta, assim, porque primeiro que é muito complicado a gente falar sobre qualquer tipo de política educacional, seja política urbana, seja política de meio ambiente, sem entender que o Brasil ainda é um país muito desigual. A gente tem uma desigualdade latente. De maneira geral, se você olha uma perspectiva histórica, a gente sabe que existiu um processo de melhoria, tanto pela quantidade, pela abertura, né, de cursos de ensino superior, tanto essa formação também de escolas de referência no ensino médio, e também esse aumento da quantidade de creches, enfim, escolas. Mas a qualidade nem sempre acompanha, acho que por alguns motivos. Um tem a questão da própria formação do professor, né? Acho que a carreira do professor é uma carreira que a gente deveria olhar com um pouco mais de cuidado e um pouco mais de carinho. A gente está vivendo também uma certa crise nessa área de licenciatura, né? A gente tem uma fuga, por exemplo, eu fui uma que saí, né? Eu não dou mais aula, por exemplo, porque para mim a carreira, em algum momento a carreira de professor não pareceu mais tão interessante para o meu caminho. E a gente tem uma fuga aí de cérebros mesmo, de pessoas que se formam até para lecionarem, mas não encontram também, acho que um bom espaço ali para dar aula, muito por conta dessas condições que a gente ainda encontra no Brasil. Então eu acho que existem ainda pontos e, de maneira geral, a gente precisa melhorar muito para que esse estudante que chegue no ensino superior, ele chegue um estudante mais maduro, mais capacitado, né, mais qualificado, mas sem entender que a gente está lidando com um cenário geral de desigualdade ainda, que a gente precisa de uma política, né, políticas, na verdade, tanto municipais, estaduais, federais, mais robustas para olhar com certo cuidado e muito profissionalismo, na verdade, em relação a isso, fazer, eu acho que projetos, a gente vai falar um pouco dos projetos, assim, mas esses projetos precisam virar programas estruturados, para virarem políticas estruturadas, que é o que a gente tentou fazer um pouco no Porto Digital com o Embarque Digital, né? A gente fez primeiro um projeto, virou um programa que foi a residência tecnológica, para virar uma política pública que seja um pouco mais estruturada e, de fato, faça uma mudança relevante e significativa. Ontem a gente teve, vou puxar uma pergunta para tu, ontem a gente teve um ExudaCast falando sobre gestão de risco. E aí eu vou fazer uma pergunta e se você quiser, Lucas, pode responder, que é, vocês criam projetos antes de virarem programas. E aí, qual é a gestão do risco nesse sentido de criar um projeto, principalmente para educação? Porque é algo volátil, a educação é hoje, pode ser amanhã, e aí você muda, o MEC vem e tira, e a carga horária cai, a carga horária aumenta. E aí, quando você vai criar um projeto, qual é o risco que vocês correm e o risco que vocês dizem, não, isso daqui é um risco alto, isso daqui é um risco baixo, pô, isso aqui eu acho que não vai acontecer de jeito nenhum. E aí, como é que você vê isso? Quando eu participei principalmente de projetos educacionais, por exemplo,
quando eu participei ali do Chico no Clima, ele foi um projeto que a gente trabalhou por um público-alvo específico, a gente reduziu bastante sobre a questão de risco, a gente não teve um espaço mais amplo, a gente trabalhou só com os jovens relacionados à comunidade do Pilar, e lá a gente tanto trabalhou, começou ali com oficinas, a gente foi lá na escola, trabalhou num âmbito bem menor, e aí eu acho que o risco lá foi a questão da aceitação, foi bem maior por conta disso, porque foi um público mais seleto. E aí a gente tem esses cases, depois a gente foi até migrando para o ponto digital, a gente deu lá mentorias, e a gente sabe que aqueles jovens ali que estão no ensino fundamental, eles vão migrar para o ensino médio e provavelmente eles vão entrar no programa do ponto digital. Então a gente deu lá mentorias no ponto digital, inclusive naquele mês de julho ali. Então a gente trabalhou com espaço pequeno, no caso um público-alvo pequeno, e também num tempo pequeno, que foi mais ou menos 6 meses, 7 meses ali. Então acho que foi isso. Complementando um pouco do que o Lucas falou, eu acho que essa ideia de você fazer algo específico e local é o que ajuda muito nessa gestão de risco, né? Porque exatamente a gente sempre, quando inicia um projeto, a gente fala muito sobre o MVP, que é esse mínimo produto viável. Isso. Para a gente tentar, da melhor forma possível, ter algum custo em relação àquilo, mas também conseguir fazer uma experiência que a gente Agregue valor e que a gente teste. É importante testar. Eu sempre, na Trilha Pós, que é um outro projeto que a gente tem, né, em conjunto, eu sempre falo, vamos testar, vamos tentar. Se der errado, a gente volta atrás. Né? Se der certo, maravilha. A gente tenta fazer novamente, tenta ampliar a escala e assim a gente vai ampliando. Eu acho que isso dialoga um pouco com essa questão de ver também a educação a nível nacional, porque a gente não consegue agir nacionalmente se a gente não agir localmente. Sim. Né? Cada local, cada cidade é uma experiência distinta de educação. Distinta a educação, para mim, né? Eu que, por exemplo, nasci no Rio de Janeiro, é muito engraçado, porque a gente conversa muito sobre essas diferentes formas de educação. Por exemplo, ao longo da minha trajetória, eu acho incrível, isso é uma coisa que eu sempre gostei muito aqui em Recife. Vou dar um exemplo para tentar, acho que, materializar o que eu estou falando. Acho incrível a forma como muitos recifenses e pernambucanos aqui sabem o hino de Pernambuco. Sim. É algo cultural de vocês que é muito forte. A cultura também, a forma como vocês celebram isso dentro da própria sala de aula, né? Como eu vejo tantos projetos, a gente acabou de apresentar os projetos da Residência, tantos projetos temáticos que trazem a cultura popular para dentro das soluções tecnológicas, é algo que é fascinante. Isso no Rio de Janeiro, durante a minha criação e formação, isso não acontece. Assim, eu não faço nem ideia como é que é o hino do Rio de Janeiro, sendo bem sincera. Mas é algo que não dialoga. Então, talvez uma educação aqui que dialogue muito mais com cultura popular faça sentido. Algo que no Rio de Janeiro faça sentido falar sobre outra coisa. Então, se a gente não pensa a escala local, é muito difícil a gente pensar também essa escala mais geral. É legal, às vezes a gente vê um memezinho de um cara, porque ele levava bandeiras. Não sei se vocês viram, tipo, ele foi pro Rio de Janeiro e ele mostrou a bandeira do Rio de Janeiro pros cariocas e os cariocas não sabiam que era a bandeira do Rio de Janeiro. E aí ele veio pra Pernambuco, mostrou a bandeira de Pernambuco e a galera, todo mundo sabia. Da criancinha à senhora. E pra gente entrar agora de fato no tema, eu queria hoje falar do atual. Como tá a educação com a tecnologia no cenário atual? Quão desenvolvido tá ou quão fragilizado ainda tá? Porque eu entendo que a tecnologia, a gente tem um tema, né, que o termo, né, pós-pandemia, evoluiu bastante. Já virou um termo, né? Pós-pandemia. Antes da pandemia, não sei o que, mas o pós-pandemia, a tecnologia, que era uma tecnologia para ser em 1 ano, 2, virou 2 meses. A que era para ser em 1 mês, virou semanas. Então, na visão de vocês, como é que tá a junção de educação e tecnologia no cenário atual? E aí? Principalmente, tu pegou uma fala bem interessante que o Silvio Meira, ele fala muito isso sobre a questão do cisne negro e cisne vermelho, sobre a questão das mudanças abruptas, seria mais ou menos sobre isso. E aí a gente pega ali no pré-pandemia, no caso, se a gente fala ali 2018, 2019, a gente tem a questão dos alunos tá todo mundo ali na sala de aula, 30, 40 alunos e um professor, como a gente estava dialogando aqui anteriormente. E a gente vê a mudança abrupta de 2019 a 2020, que tá todo mundo dentro de casa, tá todo mundo ali no celular, e aí
a criança, o aluno, ou até quem já estava na universidade, não tem mais ali a mesma conversa que nem a gente está tendo aqui hoje. Não tem mais a questão de se encontrar no corredor e falar com outros alunos. Então a gente tem em 2018 a gente tem ali aquela questão que está todo mundo em sala de aula, tem alunos daquela sala conversando com alunos de outra sala e trocando experiências, isso tanto do fundamental, do médio, da graduação. E aí a gente aí vem a pandemia de fato, todo mundo vai estar ali no celular, computador, e aí a gente vê a realocação agora do pós-pandemia. E aí tem aquela fase que tá todo mundo ali ainda se adequando. Pô, a gente teve uma mudança tão abrupta e agora a gente tá voltando de novo ao que era antes, sabe? Mas aí a gente também tem que arcar. Por exemplo, eu vi muito o vídeo do Gustavo Guanabara, que ele ainda é professor de tecnologia. Ele fala que quando veio desse pós-pandemia, ele tinha alunos que nunca mexeram no computador, que mexeram mais no tablet e no celular, inclusive. Ele tinha que ensinar ali qual era o passo a passo ali de como abrir uma IDE, que é, no caso, a IDE é o que é? Ela é um local onde a gente pode colocar os códigos, ou então ali como é que abre o navegador, sabe? Então a gente tem que também saber lidar que aquela criança ou aquele jovem que passou pela pandemia, ele teve mudanças abruptas ali que tem que também acompanhar como é que se resolve isso agora. Eu acredito que existe um certo... Acho que o nome não é alarmismo que eu quero dar, mas de fato a gente passou por mudanças muito abruptas, como o Lucas falou, em relação a essa pandemia, e aí parece que existiu uma necessidade de tudo virar digital, tudo ser tecnológico a partir desse momento da pandemia, porque a gente suspende esse real também, né? A gente suspendeu, principalmente para crianças e adolescentes que estão em uma fase ali de aprendizado, uma fase de sociabilidade também, que a interação pessoal é muito importante. No físico também, elas fizeram essa interação muito de modo virtual. A gente encontra hoje, né, a gente já está em 2025, ou seja, já se passaram 5 anos. Alguns desses estudantes que fizeram ali os 2 anos, às vezes até 2 anos e meio, de ensino médio de maneira virtual, a gente enfrenta muitos impactos disso nos nossos estudantes hoje que estão na faculdade. A gente percebe... Poderia dar um exemplo? Posso. A gente percebe muita diferença na interação deles em trabalho em equipe, por exemplo. É muito diferente você... Porque existe o ensino... Vamos falar um pouco sobre o ensino básico, né? A gente tem ali o ensino fundamental, que compõe ali primeiro até o 9º ano. A gente tem o ensino médio, que é... Principalmente esses 3 anos de ensino médio, eu acho que eles são super importantes para mim é o resumão de tudo que você andou e mais algumas coisinhas. Exato. Tem um grande resumo e você fortalece ali para fazer um vestibular, né? Mas também é um momento muito importante, vou tentar recuperar na memória de vocês, de formação de amizade, de formação de círculos. Da fórmula de Bhaskara. Da fórmula de Bhaskara, de algumas coisas que você tem que decorar também, né? Mas é um momento que, de fato, ali você já está fazendo escolhas importantes para o seu futuro. E essa sociabilidade importa, que é acho que essa conversa de corredor que o Lucas falou também pra gente. Então, quando você suspende isso para um modo que é você com, né, uma tela, e você tem efeitos disso depois, quando você entra numa faculdade, para você fazer trabalhos conjuntos, para você entender o tempo do outro, para você entender a resposta do outro. A gente nota hoje que a gente tem alguns estudantes que sentem certa dificuldade, não por uma questão de personalidade, mas por uma questão exatamente desse convívio que foi suspenso já ali no ensino médio. Eles estão ali aprendendo na faculdade a como voltar a ter essas relações. Mas voltando um pouco também a essa questão da relação da educação e tecnologia, eu acho que estava lendo uma matéria esses dias em que a gente, não sei se vocês tiveram, mas eu entrei no ensino fundamental no primeiro ano com 5 anos de idade. E eu lembro... No primeiro ano é o quê? Na verdade, hoje é 2º ano. Na minha época era primeira série. Primeira série. Porque mudou. Primeiro ano. Agora é 2º ano, inclusive, né? Primeira série é 2º ano. Primeiro ano, então, é alfabetização agora. Primeiro é alfabetização, né? Não tem mais exatamente. Que era o CA, né? Eu não sei como que aqui era alfabetização. Aqui era alfabetização. Né? E aí, eu tive ainda aula de informática. E ia lá, tinha um laboratóriozinho, aí a gente ia, eu lembro que ainda
Eu gravei um quadrinho da Turma da Mônica no disquete. Eu aprendi ainda a gravar alguma Não ri coisa não, no Lucas, disquete. não ri não. Não ri não, Por Lucas. favor. Abrir como é que usa o Word, né? Ainda aquele Word, aquele... Então você tem ali de certa forma, um letramento digital para aquilo. Que hoje a gente não tem. Hoje, na verdade, a gente já entrega para as crianças. Já é mobile, né? Já é mobile, mas assim, você não tem necessariamente a aula sobre como usar o tablet. Você só pressupõe que a pessoa Que é intuitivo. Que é intuitivo. Não necessariamente as pessoas, né? É tão intuitivo, assim. Então, de fato, ocorreu uma transformação bem grave em relação a isso, de a gente aprender a usar uma ferramenta, para essa ferramenta ser parte do dia a dia. Acho que as pessoas muitas vezes esquecem que a tecnologia, ela é meio, ela é ferramenta, ela não pode ser o fim em si mesmo. Então, a narrativa muito da gente trazer a tecnologia como fim em si mesmo, tudo tem que ser tecnológico, tudo tem que se transformar em algo tecnológico ou digital. Acho que ela pode ter algo que falta nesse processo educacional mesmo. Será que as pessoas de fato estão aprendendo via tablet? Não estou aqui para dizer que sim, que não. Eu acho que ainda estão correndo pesquisas sobre isso. Mas como é que o aprendizado em uma ferramenta distinta? Como é que a gente assimila as informações e, principalmente, assimila informações para produzir conhecimento que, de fato, agregue a evolução pessoal de um estudante? Esse estudante que chega numa faculdade vai ser um futuro profissional. Eu tenho experiências... Eu tenho 3 irmãos, 2 de 16 e um fez 18 agora. E todos têm computador. E aí, todos assim, do jeito deles, cada um me pediu para ensinar a mexer. Um foi o Excel, o outro foi o Word e acho que foi aqueles agora há pouco, foi o PowerPoint. Cada um me pediu pra... Mas aí eu fiquei na minha cabeça, eu disse, caramba, na idade dos meninos eu já sabia fazer muita coisa, pô. E aí, pegando essa sua fala, eu acho que o mundo que eles viviam foi totalmente diferente do mundo que a gente viveu, no sentido de utilizar a ferramenta computador. Então a gente utilizava a ferramenta. Então o nosso trabalho era manuscrito, mas quando o professor pedia para colocar ali a margem ou as letragens com 1.5 de distância, dava essa referência. Então hoje eu acho que você digitar no tablet, digitar no celular, você copiar o texto e já botar lá é muito mais fácil. E é o ponto que eu vou trazer agora da educação. O quão importante e o quão fragilizante veio a inteligência artificial para os nossos alunos. Porque a gente está falando do ensino fundamental. E tem gente do ensino fundamental que já está usando inteligência artificial porque a maioria dos meninos, vamos assim, das meninas e dos meninos que eu digo no geral, já tem um celular, já tem um tablet ali à disposição. Pô, tem inteligência artificial na televisão, pô. Então, hoje, como isso é ruim, mas também pode ser bom para essas crianças? Eu particularmente, sala de aula, e também como foi me ensinado e como é utilizado, principalmente por mim, como eu repasso. Também, quando eu sou estudante hoje de análise e desenvolvimento de sistema, mas também sou professor. Então, para mim, é repassado também como... Eu sou, na verdade, como professor também eu sou um catalisador das informações que eu passo. Então, eu utilizo e também como ensino a inteligência artificial como uma ferramenta, não como um meio final, mas como de fato um meio para se utilizar algo. Por exemplo, eu tenho uma dúvida, eu tenho como pesquisar no Google e o Google me trazer a Não é uma muleta, Wikipédia. né? Exato. E, então, tipo, tem a inteligência artificial, que ele já vai dar a resposta assim, mas a gente tem que saber também... Por exemplo, como enviar uma pergunta para ele, como escrever de maneira correta, que ele dê mais detalhado ali. O famoso prompt. O prompt, exato. Eu tenho um professor aqui que ele diz que o termo já deveria estar no Aurélio, que é o promptar. Ele fala, não, esse verbo tem que já existir, porque é promptar. E eu que, pensando até assim, eu acho que a gente tem que ter uma forma de raciocínio que, na verdade, quando a gente vai isso promptar, a gente tá desenvolvendo o raciocínio ali como se fosse a pergunta que ele me dê uma resposta estratégica, a mais completa possível. Ou então posso pedir a ele, me dê uma pergunta objetiva sobre essa pergunta, me dê uma resposta objetiva sobre essa pergunta. Então eu acho que a inteligência artificial utilizada como um meio e não como um final é algo benéfico.
mas como um final em si, para ela dar uma resposta segura, eu acho que não seja tão benéfico assim. Teve até um caso recentemente de uma mulher que ela foi pegar um avião e fez todo o planejamento dela pelo ChatGPT, e o ChatGPT não avisou ela, ou então no planejamento disse que faltavam algumas coisas e no final ela chegou lá e não conseguiu embarcar. Não sei se vocês viram isso. Não, Acho que era para virou. um país que tinha visto e o ChatGPT falou que Sim. não precisava ter visto. Então, acabou E que ela não embarcou Não por conta embarcou. disso. ela comprou Ah, pô, hotel, o chat GPT não consegue ver vogal, caramba. Vai ver. a IA ainda erra muito, né? Sim, ainda erra É um muito, ponto exato. Eu acho que, sim, como o Lucas colocou, a IA, assim como qualquer outra ferramenta tecnológica, ela tem que ser vista como meio. O que não quer dizer que a gente também não tem consequências do uso também repentino dela. Foi algo que, de fato, eu acho que nesse ano se popularizou o uso da IA, né, na palma da nossa mão, né? Eu tenho meu chat GPT aqui no celular, que volta várias vezes eu uso. Acho que hoje, antes era o Excel, que eu sempre chamo o Excel no software Pera aí, do fim do mundo. posso até interromper? Tu falou, Pode, tu tem um celular? Pera aí, não. Não, Eu é porque preciso... o chat... Joga na geral aqui, por favor. Joga na geral, por favor. É porque Ela tem um sanduíche. eu sou sanduíche de celulares. Ela veio com 3 celulares assim, eu disse, posso deixar aqui? Eu disse, tá vendendo, moça? Tá. Vai anunciar no porque podcast. o chat GPT tá desse. É só um que eu tenho chat Tá certo. GPT. É porque é um pra cada país que ela vai, gente. Viajada. Mas assim, tem essa questão, né, da IA ser meio. Eu acho que tem uma questão também de que a IA ainda comete muitos erros. Então é algo que a gente tem que ser bem cauteloso em relação a esse uso. Mas eu acho que, da forma como ela se popularizou, e aí eu vou trazer um pouquinho da minha tese, né? A gente tem aí um longo caminho de debate político mesmo sobre como a gente usa as plataformas. Qual a responsabilidade do YouTube em relação ao que a gente fala aqui, por exemplo? Qual a responsabilidade do Spotify? Dessas plataformas que dão meio a conteúdos? Querendo ou não, o ChatGPT, assim como outra IA, Gemini, enfim, qualquer outra, ela é uma plataforma que ela está informando algo. A gente ainda nem conseguiu, acho que, superar debate sobre plataformas que estão aqui desde 2007. Imagina algo tão recente, né, como a IA. Então a gente não tem nenhum processo, e aí trazendo um pouco sobre educação, mas no sentido mais de formação, educação do dia a dia, de como usar essa ferramenta de maneira com que ela não seja, até acho que, a palavra não é agressiva, mas talvez contraproducente a nós mesmos. A gente tem muito debate sobre hoje em dia, porque ela ajuda muito nos processos, principalmente operacionais, o dia a dia, mas e aqueles processos criativos, por exemplo? Quanto que isso afeta a nossa própria criatividade? Ontem a gente está fazendo terminando de organizar um evento que a gente vai ter no Porto Digital. Inclusive já deixo o convite aqui para quem quiser ir para o Qual Codei. o nome? O nome do evento é Codei. É o nosso evento de finalização do semestre do programa de residência tecnológica. É a confra da residência. Na verdade, a gente chama os estudantes de destaque, né, os projetos que mais se destacaram no programa. Hoje a gente tem 2.134 estudantes nesse programa, né, ativos. Então, Gostei do. Peraí, 2100. Parece até um número aleatório, pô. 2134 aí. É porque eu trabalho muito com número, então eu decoro sempre. Mas são essa quantidade de estudantes que a gente tem. Inclusive o Lucas estará se apresentando lá também com a equipe da robótica, que a gente tem em parceria com o CETEC. E aí a gente traz todos os projetos que mais se destacaram para apresentar para a comunidade, né? Então não só para o Porto Digital, mas para todos os interessados em tecnologia e educação. Vai ser no dia 15 de dezembro, próxima segunda-feira, de manhã e de noite. A gente tem nesses 2 horários. Depois eu compartilho com você também a nossa chamada. Mas em relação, né, a essa questão da IA que eu ia falar, a gente está montando a programação e aí eu ontem estava fazendo os títulos das palestras. Obviamente, por uma questão de tempo, eu estava usando o ChatGPT. E aí eu reviso, porque o ChatGPT não me traz exatamente, poxa, eu estou ali, a gente tem hoje mais de 100 empresas parceiras no programa de residência, então eu tenho uma mesa lá e vou ter ali o laboratório que vai ficar só com a Deloitte, né? Então como é que eu vou fazer? Deloitte Lab, tá, eu pego ali o subtítulo do ChatGPT e eu falei, poxa, em um momento eu pensei assim, Bárbara, você era tão boa em títulos.
Todos os títulos da minha tese, do meu mestrado, subtítulo de capítulo, eu sempre fiz sem precisar dessa ferramenta. Né? Para onde é que eu estou direcionando minha criatividade? Né? Será que em algum momento eu vou ficar tão cômoda que eu não vou ser mais criativa? Então, que bom que eu tenho esses momentos até de reflexão. Mas eu acho que no dia a dia, no processo educacional, eu fico às vezes preocupada em relação ao quanto que os estudantes usam isso como um segundo cérebro e não estimulam outros processos cognitivos que são super importantes para a formação de um profissional. E aí aquilo, né? Eu sempre brinco, tiro o ChatGPT da tomada, cai a internet, cadê? Você não trabalha? Você vai fazer o quê? Né? Se tem algum dia desse a gente estava tendo de novo oscilação na Microsoft, em algumas plataformas, aí você abre assim, eita, meu WhatsApp não está funcionando. Vai fazer o quê? Vai deixar de se comunicar? Vai ficar mais difícil. Você fica refém de plataformas, né? Você fica refém de empresas, porque são empresas. Se eles quiserem assim, tô rico demais, quero fechar aqui, não quero... Você vai fazer o quê? Imagina o WhatsApp cai 2 horinhas, a galera fica maluca. O Pix cai. Pix cai. Acabou. Nossa. Se eu voltar pro TED, acabou minha vida. Eu brinco com o pessoal, eu ainda uso muito dinheiro de papel, né? Aí eu falo, alguém aceita Pix de papel? E às vezes as pessoas ficam irritadas. As pessoas olham assim, que negócio é esse, rapaz? Não me venha com esse negócio Pix arcaico. De papel, por favor, vou guardar onde? Não tem nem mais carteira aqui, ó. Tudo carteira digital. É isso. Gente, eu vou aproveitar esse teu gancho falando do Porto Digital, dos projetos. E eu queria saber como é que funciona. Como é que surge um projeto educacional no Porto Digital? E aí, como é que funciona isso? Perfeito. Vou falar um pouco como funciona o eixo de educação do Porto Digital, né? Que é, a gente trabalha no Porto Digital. Quando eu falo Porto Digital, é o núcleo de gestão do Porto Digital, porque o Porto Digital é todo hoje o ecossistema, que não está só em Recife, hoje a gente também está em Caruaru, e em Goiás, com o Hub Goiás, e em Aveiro também, em Portugal. A gente tem o Cais do Porto lá, que, né, potencializa a saída de empresas, startups do Brasil para a Europa. Mas em relação a esse pilar de formação de capital humano, a gente iniciou ali em 2018, 2019, ouvindo as empresas do parque, solicitando que a gente olhasse com mais carinho para essa formação de capital humano. Era uma formação de capital humano que não era qualificada o suficiente, ou seja, a gente via que tinha lacunas técnicas daquele profissional que estava saindo formado, e ao mesmo tempo a gente não tinha quantitativo suficiente, faltavam pessoas para serem empregadas em Recife. Então a gente começou, né, ali em 2018, 2019, com um MVP, com um projeto, que era o Programa de Residência Tecnológica, em parceria com uma faculdade, em que a gente trazia as empresas para dentro do espaço de sala de aula. Então, a gente tem uma disciplina que se chama Residência Tecnológica, o Lucas também faz parte, né, pelo Senac, né, enquanto estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E a gente tem parceria com as faculdades e aí a gente, primeiro, entra na matriz curricular dessas faculdades e otimiza elas voltada para o mercado de trabalho, né, desses cursos tecnólogos que já são voltados para o mercado de trabalho. E a gente tem uma cadeira semanal com esses estudantes, é uma disciplina que uma vez por semana eles vão se encontrar com uma das empresas parceiras. Então, pode ser, né, que naquele semestre, naquele ciclo, o estudante tenha uma mentoria com a Deloitte, com a Accenture, com a Rede Globo, com a NTT Data, com, enfim, empresas diversas que hoje fazem parte do nosso programa. Assim, a gente consegue uma coisa que é bem difícil, é um dos desafios, acho que, da educação também. O MEC, ele é bem rígido em relação àquilo que as faculdades oferecem. Com certeza, a gente sabe disso. Então, com a residência, a gente consegue atualizar isso por meio dessa cadeira, que é uma cadeira como se fosse uma cadeira de projetos ou uma cadeira extensionista, mas a gente consegue atualizar, porque o mercado está solicitando que, por exemplo, aquele estudante saiba SAP. Até eu ter uma atualização curricular, né? SAP é uma das tecnologias hoje no mercado de trabalho que são bastante solicitadas, né? Até que a gente atualize essa matriz curricular e essa faculdade encontre um professor que dê aula de SAP. Que isso seja aprovado no MEC, essa tecnologia já virou obsoleta. Então, assim, a gente tem que entregar para o mercado de trabalho um jovem talento, né? E quando eu falo jovem, eu não estou falando de idade, mas assim, um novo talento. Uma revelação, vamos dizer assim. Uma pessoa que ela dê conta, ela trabalhe naquela tecnologia que o mercado precisa. Então, a residência tecnológica, ela faz com que a gente consiga entregar para esse mercado, né, principalmente o mercado hoje aqui em Recife, mas a gente também tem em Brasília, em Aracaju, a
residência tecnológica com outras faculdades, para que eles sejam, então, funcione, né, ali o programa enquanto uma vitrine, para que essas empresas estejam semanalmente com esses estudantes e consigam ver potenciais colaboradores e talentos, eles façam essa chamada, e ao mesmo tempo aquele estudante consiga fortalecer, né, tanto em hard skills, que a gente chama, quanto em soft skills, são essas competências técnicas e essas competências comportamentais, por estar, ao invés de uma sala de aula padrão, ele está ali no dia a dia com uma pessoa de uma empresa, tendo uma experiência direta com uma pessoa de uma empresa, simulando o que seria esse dia a dia de uma sprint, de um projeto, de um desafio que vem do mercado. Então foi assim que a gente começou, né, esse projeto, que agora é um programa, é o programa de residência tecnológica. Hoje a gente tem mais de 3.500 estudantes, 3.606 para ser exata. Parece que ela tá pegando o número que só jogou. É porque a gente tem época de balanço final, aí eu tô com os números mais fresquinhos na minha mente. Mas são 3.606, porque a gente conta com Recife, Brasília e Aracaju nesse programa. E aí, a partir desse programa, quando a gente viu que deu certo, e é como muitas vezes o Porto Digital atua, deu certo. E a gente vai atrás de financiamento público. O famoso patrocínio, né? Exatamente. Agora a gente vai atrás de quem pague. A gente vai batendo na porta, a gente foi batendo na porta. Em 2021, a gente inicia, né, com o Porto Digital. Vamos atrás dos candidatos à prefeitura, da candidatura ali de 2020 para 2021. Mostramos o programa de residência tecnológica e a gente mostrou, né, defendeu que aquilo promovia não só uma formação mais de qualidade, como também empregabilidade. De fato, os nossos números de empregabilidade, eles se destacam em relação a grande parte, acho que, das faculdades, né, hoje, de análise e desenvolvimento de sistemas, que é a maioria dos cursos que a gente acompanha. Então, a gente, só na última turma formada, que foi a turma de 2023.1, se formou agora, a gente teve uma turma que 70% está empregada. Caramba, com isso uma taxa de evasão de 20%, enquanto a média Brasil é 68% de evasão para a área de tecnologia. A tecnologia. evasão é muito alta na tecnologia. A gente sente aqui também. Você pega uma turma que começa com 60 alunos, quando você vai ver, no final tem uma turma que vai se formar, começou com 60, agora está com 15, 14, 16 alunos por aí. Isso. Quase 20, eu acho. 17 alunos. De fato, assim, a faculdade a gente sabe que é um funil, mas a gente tenta reter ao máximo aquele estudante. A gente conseguiu reter principalmente por meio do embarque digital. Com o programa de residência tecnológica dando certo, a gente começou com o embarque digital, que é uma política pública, né, de inserção de jovens egressos das escolas públicas em ensino superior na área de tecnologia. Então, semestralmente, a gente abre 250 bolsas de estudo, em que a gente executa, né, esse programa, o Embarque Digital, que é financiado pela Prefeitura da cidade do Recife, para esses estudantes. A gente tem cota de 50% para pessoas pretas e pardas, o critério de desempate também é por gênero, né? Então, para a gente tentar ao máximo favorecer uma presença feminina maior nos cursos de tecnologia. Puxou para ela agora, de ser uma presença feminina. Quero maior. Ontem a gente estava com duas mulheres da tecnologia, são do PMI. Elas são gestoras de projetos e da área de tecnologias, e elas falaram sobre isso. Que o número é majoritariamente masculino, mas que as mulheres estão vindo para deixar legado. Tipo, elas querem vir e querem trazer mais mulheres e querem fazer com que mais... Isso acho que em várias áreas é muito legal, esse seu ponto, essa sua puxada de orelha aí, que tem que ser um divisor por gênero, é bem legal. Sim, é importante. E a gente nota, assim, tanto a presença maior, né, de mulheres também, quando a gente compara ali as grandes áreas hoje que a gente tem em outros cursos, o embarque digital de fato traz uma presença feminina maior, assim como também uma diversidade maior, porque a gente queria entregar para o parque tecnológico não mais do mesmo perfil, né? A gente tinha essa preocupação de transformar o Porto Digital em um grande parque, uma grande ilha de homens brancos, mais de 40 anos. Isso não refletia a diversidade de Recife. A gente queria trazer Recife para dentro do Porto Digital. E a gente só faz isso com políticas de inclusão social voltadas à área de tecnologia. Então, o Embarque Digital, hoje a gente já entregou 2.530 bolsas já de estudos. Até final de 2028, a gente pretende completar as 4.000 bolsas, né? 4.030. Corrigindo 4.045, porque a gente, né, ganhou ainda mais 15 bolsas esse semestre. E aí a ideia é, de fato, a gente trazer para você ver como é que a gente começa com um projeto, E vira um programa,
vira uma política pública. E aí, de fato, a gente consegue trazer mudança mesmo para a cidade, né? Não só para a sociedade, mas para a cidade. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas o embarque digital é uma política de educação voltada ao ensino superior, mas que a prefeitura paga, porque a prefeitura, no caso, não tem responsabilidade Sim. direta com o ensino superior. Mas é porque o embarque digital é uma política de cidade. Ela é uma política de empregabilidade, de transformação social. Ela é social, ela é mais do que aquele movimento, ela é um sentimento do município com a população. Isso, exatamente, porque a gente gera uma mudança tão grande na vida desses estudantes. Como falei, né, o corte para você entrar no embarque digital é você ser egresso de rede pública. Então, a gente não tem um corte de renda específico, mas isso já recorta, né, de alguma forma. Então, a gente tem hoje, estava vendo também o último dado, assim, cerca de praticamente 25% dos nossos estudantes acessam o programa com a renda familiar de até um salário mínimo. O que é um salário mínimo hoje para uma família inteira? E a partir do momento que eles, às vezes, conseguem um estágio, é a nossa grande luta lá, né? A gente realmente tem um esforço na empregabilidade deles que gera um resultado muito bacana. Às vezes, um estágio, hoje na área de tecnologia, já é o valor de um salário mínimo. Sim. Então, eles não mudam só a vida deles, eles mudam a vida da família deles. Alguns mudam a vida da comunidade deles. Eles ainda têm uma ação social dentro da comunidade. Então, por isso que é importante a gente entender programas que gerem mudanças estruturais. E isso é o que o Porto Digital tem feito, né, a nível assim, da educação. Esses são os programas. Tem os projetos também, mas aí são alguns outros. Vou pegar esse gancho que você falou da questão da comunidade e eu escutei a gente está escutando em alguns momentos o termo chamado inclusão digital. E aí eu queria fazer a pergunta do que é inclusão digital, mas também se vocês têm projetos especificamente para inclusão digital. E aí? Principalmente eu posso falar aqui de dois projetos que eu estava incluso. Seria o projeto do Chico e o projeto do Chico no Clima. O projeto do Chico em si, ele só aconteceu na faculdade Senac. E aí a gente trabalhou com pessoas do primeiro ao quinto período. E lá eu fui integrante e a gente trabalhou principalmente a questão do Chico. Ele é um caranguejo gigante de 2 metros por 2. Ele é feito de meta-reciclagem. Então, era que nem a gente estava trazendo antes, a gente traz muita questão de algo cultural nosso. O Chico vem da questão do Chico Sainz, o nome dele. O caranguejo vem por conta do mangue. E aí, essa perspectiva de reciclagem, de meta-reciclagem, que ele é feito só de componentes eletrônicos. Então, eu particularmente também vejo que também o Porto Digital ele preza muito por isso, sobre a questão da inclusão digital, muito pelos programas dele, que tem a questão do Porto Mais, né? E tem a questão também do próprio embarque digital, sobre essa a questão tanto do Porto Mais seriam de pessoas trans, mas assim, quando eu fiz projetos de fato, principalmente também o Chico no Clima, foi um projeto que ele passou pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Recife. A gente ficou em primeiro lugar e lá a gente trabalhou só, como eu estava falando antes, a gente só trabalhou com a comunidade do Pilar, com jovens da comunidade do Pilar. E aí lá a gente conseguiu trazer, e aí debatendo também com a diretora, ela vê que é interessante trazer também a tecnologia. Fora isso, a tecnologia de uma forma moldável, sabe? O Chico no Clima, a gente fez a Lila, que seria o personagem, é um Guaiamu, e ela vem bem mais portátil que o Chico, ela é bem menorzinha, ela é do tamanho de um tablet, então a gente traz ali para as crianças uma maneira diferente de como reciclar, sabe? Lá tem cada estágio dele, o estágio, por exemplo, de coletar vidro, e lá joga o vidro no lixo, na lixeira certa, sabe? E é a parte reciclável. E aí tem toda essa questão. Dá uma... Lia, é o caranguejo, ela vem da Lia de Itamaracá. Então a gente pega um resgate cultural e traz para eles, sabe? A gente sempre pega essas perspectivas, tanto de Pernambuco ou Recife, e tenta trazer uma roupagem, uma moldagem diferente para eles. Então foi esses dois projetos que eu tinha participado. E aí a gente tentou fazer essa inclusão e conseguiu. A gente teve insights maravilhosos. Principalmente no Porto Digital, quando a gente trouxe mentorias, a gente teve mais de 130 pessoas que participaram das nossas oficinas. Então, tanto a gente fazer o projeto lá
na nossa escola Nossa Senhora do Pilar, tanto trazer esse pôr digital, de trazer como é que a gente fez, qual tecnologia a gente usou, que nem eu tinha comentado antes. Os alunos que vão sair ali da comunidade do Pilar, são a maioria que vão entrar ali no embarque digital, entendeu? Então a gente trabalhou ali no projeto para fundamentar o ensino médio. Então foi mais ou menos as pessoas que estão entrando ali. É muito legal. Eu tava pegando o teu gancho, eu lembro que na minha época tinha a Turma do Fonfon. Não sei se tu pegou aqui. A Turma do Fonfon é um projeto do Detran, que até hoje existe, que é para conscientizar as pessoas. Não só os adultos, eles vão pra rua para conscientizar os adultos, mas antes eles iam nas escolas para fazer com que as crianças entendessem e até levassem isso para dentro de casa. Então, cada personagem tinha era uma regrazinha, tinha o que fazia a bagunça, que era o cara que queria furar o sinal, andar sem cinto. E eu lembro até hoje que essa Turma do Fonfon foi para uma escola de um primo meu. E esse meu primo falou, quando chegou, falou pro pai, disse: pai, o senhor tá errado, sabia? Eu já vi o senhor andando sem cinto, eu já vi o senhor passando no sinal vermelho. E tipo, começou a criança conscientizar o pai. Então, é bem legal você fazer isso, porque às vezes você leva isso pra uma comunidade, uma criança que vê vários erros acontecendo, gente jogando lixo na rua, o pai, a mãe, um tio fazendo algo errado, e essa criança, por ser um ser menorzinho, eu acho que conscientiza mais o adulto do que o próprio adulto que já tem, vamos dizer assim, os vícios, né? Já tem os vícios negativos. Então a criança chega para um adulto e fala: ei, você sabia que tá fazendo descarte errado? Pô, é muito legal. É por isso que eu peguei esse link dessa Turma do Fonfon. E a Turma do Fonfon tem um joguinho. Já tô dando um insight aí pra você, fazer um jogo de tabuleiro pra vender aí pras crianças conscientizarem dentro de casa. Pô, já dando essa dica. Mas pra gente pular um pouco o assunto, eu queria a perspectiva de vocês de projetos educacionais, no sentido de eles podem reduzir a desigualdade? Esses projetos educacionais, esses programas educacionais, pelo que vocês estão falando, são movimentos sociais, mas que conscientizam. Mas, de uma forma geral, eles conseguem diminuir essa desigualdade? Eu acredito que sim, conseguem, até porque eles geram principalmente autonomia no indivíduo. Autonomia, quando eu digo no sentido de pensar, de agir, né? Acho que você vai... E isso, de certa forma, faz com que você crie pensamento crítico e você entenda onde você está. Você entenda essa desigualdade que muitas vezes você se encontra, porque às vezes a gente está tão imerso naquele dia a dia, né? Naquele padrão mesmo de vida que a gente tem, que a gente não acredita na transformação. E eu acho que, principalmente, quando a gente fala sobre transformação social, a gente primeiro tem que acreditar na nossa própria transformação. Então, esses projetos educacionais, muitas vezes, eu sempre faço esse estímulo, inclusive, para os estudantes que participam desses projetos diretamente, né, com a gente, assim. Lembrem-se quantas vezes um professor mudou a vida, às vezes, de vocês por conta de uma frase. Ou se não mudou, pelo menos despertou algo que mudou algo no seu comportamento. Você tem raiva até hoje de alguns. Às vezes até pela raiva. Eu tenho alguns professores que... Eu sempre falo isso na finalização do meu time de monitores, né, dando spoiler da finalização, mas é uma lição que eu sempre tento deixar para eles, assim: não confunda vocês com o trabalho de vocês. Eu já tive professor meu que olhou para mim e falou assim: o seu texto é burro. Eu fiquei com tanta raiva daquilo. Obviamente, né, no momento eu era também bem jovem, assim, né, na mesma idade que eles estão hoje, que eu falei assim: meu texto, né, pra mim, assim, se meu texto é burro, eu vou mostrar pra ele o quão inteligente eu sou. Depois eu fiquei muito conhecida pela forma de escrita, né, na minha defesa de tese eu fui muito elogiada pela escrita, principalmente, pela forma que eu escrevo. Então, às vezes os sentimentos e os afetos são importantes, inclusive, para despertar isso nas pessoas. Então, eu acho que os projetos educacionais, eles de fato geram uma transformação nessa desigualdade, porque eles transformam pessoas, né? Mas, novamente, a gente precisa sempre de ter fôlego, ter novos Lucas, né? Novas pessoas que consigam fomentar aquilo e trazer novas soluções para que não seja, por exemplo, que o Chico não seja um fim em si mesmo, de novo, seja só um projeto pontual. Acho que a gente tem outros projetos nascendo, outros filhos de Chico, né, outras Lilas e assim. E eu acho que vai ter, porque essa semente que eles colocam ali na comunidade, aquilo pode ter feito a diferença. É ali que uma criança, que um adolescente vê, que às vezes nunca viu falar sobre tecnologia,
viu ali e falou, caramba, eu quero ser que nem esse menino, eu quero fazer o que esse menino faz, né? Minha carreira, por exemplo, de pesquisadora, que eu tive antes, né? Pesquisadora / professora, porque docência e pesquisa no Brasil é bem interligado, por causa de um professor. Eu olhei, eu falei assim, eu quero fazer o que aquele cara faz. E aí, a partir disso, você acho que define futuros e assim diminui também desigualdade. É legal você falar isso, porque às vezes eu escuto os grandes projetistas, né, as pessoas que pensam na comunidade, eles falam muito que se eles salvarem principalmente no Rio de Janeiro, eu vejo muito pessoal que faz as atividades na Maré, Rocinha, em alguns morros, os meninos falam, principalmente nos esportes, né, que eu vim da área do esporte, e aí eu tenho alguns amigos que fazem alguns projetos e eles falam, mano, se conseguir tirar 1, 2, pra mim tá ótimo. Que você pega 20 meninos com 10 anos de idade e quando eles estão com 13, eles já saíram do seu projeto, porque eles já estão trabalhando pro tráfico. Então, a mesma coisa pode estar acontecendo aqui no Recife. Em algumas comunidades já acontece. Você vê meninos que morrem com 15 anos ou já estão presos com 15 anos porque ele escolheu uma vida com mais facilidades, porque não teve uma estrutura familiar tão acessível e tão voltada para ele. Você falou, tem meninos que a família é um salário mínimo. Então, quando chega um cara oferecendo, toma aí 5 mil reais só pra tu avisar se quando tá chegando, quando os caras tá subindo, ou pra tu segurar isso aqui, ou pra tu levar aquilo pra lá. Então, a gente tem que ver esse contraponto também, o contra-argumento que o Estado não oferece. O Estado oferece algo no papel que é rico, é lindo. Eu sei que vocês têm parcerias públicas privadas, é uma parceria pública-privada, mas que no fundo vocês sabem também que existem os erros. Então, vendo essa trajetória, eu consigo identificar esses maus, o contra e o pró também, né? O pró é excelente. Então, quando a gente vê um projeto que dá certo, que funciona, que virou um programa, a gente tem que aplaudir, tem que dizer, a prefeitura acertou. Mas quando a gente vê movimentos que não funcionam, a gente tem que apontar o dedo e não é o momento pra gente apontar o dedo agora, tá? E eu queria perguntar pra vocês, voltando para essa área da educação, o Lucas falou do ponto da educação à distância que aconteceu lá com 2020, 2021, né? Você falou pessoas que fizeram 2 anos e meio, às vezes terminou o curso EAD, à distância. E aí a minha visão será que vai acabar o presencial? Será que isso aqui vai acabar? Ou vocês acham que não? A distância veio, vai ficar, não vai sair mais, porém o presencial ainda continua. E aí? Eu acho que tá tendo uma volta maior do presencial agora, somente até no mercado de trabalho. Eu acho que tá vindo uma grande onda de volta de presencial e também correlacionado ao mesmo tempo a gente tá vendo também uma expansão, por exemplo, para não só aqui em Recife, mas para o interior. Por exemplo, a gente vê agora a tecnologia indo para o interior, indo para Caruaru, indo para Araripina. A gente vê a criação até de novos UFs para o interior. Então a gente vê esse investimento tanto de ensino, tanto de tecnologia, tanto profissional para o interior. Fui da última vez agora no Requiplay Caruaru e lá a gente vê a questão do não só trabalhando com pessoas mais novas, mas também com pessoas mais velhas. Como alcançar o letramento digital para aquela pessoa que tem agricultura familiar, que está ali mais velha, como é que levar a tecnologia para ele. Então isso ali foi até uma das coisas debatidas que teve numa palestra no Requiplay Caruaru. Então eu até fico feliz de ver isso, de ver a questão da tecnologia se expandindo até geograficamente, sabe? A gente vê isso, a gente vê muita tecnologia se expandindo na área da digital, mas também geograficamente a gente vê essa expansão. Acho que até a Bárbara pode falar com mais critério sobre o digital em si tá indo para lá. É verdade, eu concordo com o Lucas, assim, eu acho que parte do que a gente faz hoje dá para fazer de forma remota. Algumas atividades a gente acho que consegue, como é que eu posso colocar? A gente consegue encaixar para que a gente tenha, acho que um dia a dia até melhor, né? Assim, um pouco mais leve, não precisa necessariamente pegar 2, 3 horas de ônibus até um escritório e aí para às vezes fazer a mesma coisa que você faria em casa. Então eu acho que esse diálogo ainda sobre a relação de trabalho presencial a gente ainda tem que estressar um pouco mais.
para entender. Mas concordo, né? A gente teve até o caso agora do Nubank, que é o banco que não tem agência, mas está trazendo o escritório e os trabalhadores para voltar a trabalhar. Voltar não, né? Que nunca foi. Mas para começar a trabalharem no presencial, então tava, né, essa discussão sobre isso. Mas, inclusive, em relação à educação, a gente teve uma mudança significativa no início do ano em relação à legislação do EAD, que é o que vai fazer muita diferença a partir do ano que vem nos cursos. Porque existiu uma, vamos dizer assim, não foi voltar atrás, mas está bem mais restrito a quantidade de cursos que podem ser EAD. Isso. E a quantidade também de horas EAD de um curso que era híbrido ou presencial. Então eu acho que tem até vai ter uma rigidez, né? Acho que regulamentar mesmo em relação a tudo virar EAD. Talvez os cursos, obviamente, né? A Lura, Rocket City, cursos complementares, a gente continua ali trabalhando de forma remota. Mas a formação em si, por volta, vendo também, inclusive, essa abertura de novos polos educacionais, abertura de novos centros tecnológicos, acho que a gente ainda continua no presencial por um tempo. Pegando o teu gancho, porque a gente, salvo me engano, foi até setembro a enfermagem. Enfermagem poderia ser à distância, Sim. que pra mim era um absurdo, com todo respeito a quem fez enfermagem à distância. Mas, pô, é um curso que, pra mim, minha mãe é enfermeira, então eu olhava assim, quando eu falava, pô, enfermagem à distância, eu disse, como é que a pessoa vai passar um catéter EAD? Vai ferir uma pressão EAD? Sim. É algo que, na minha visão, pô, por que demorou tanto? Porque psicologia sempre teve... Ah, não, psicologia não pode ser EAD. E enfermagem poderia. Fisioterapia poderia ser EAD. Então, aí agora o MEC, não, você tem até setembro, o pessoal tem as turmas poderiam ingressar até setembro. Então, quem vem agora de setembro pra cá, não pode mais fazer EAD. Mas a galera que se inscreveu até setembro vai poder se formar em EAD. Sem medo de ser feliz. Exato. Então, pra mim é essa perspectiva. Eu não consigo estudar EAD. Não tenho psicológico pra estudar EAD. Eu preciso estar dentro, eu preciso escutar. Por exemplo, o professor Abelardo e Samuel, que me odiaram na escola, sabem disso, que eu tava falando dos professores. Pô, o professor Samuel de História, tá, Lucas? Ele me odiava porque eu não escrevo. E aí eu trocava a resposta por alguém escrever. Então, tipo, eu chegava... A menina sempre gostou muito de escrever. Não sei do seu caso, mas as meninas sempre escreviam muito, gostavam até de fazer letra bonita. E eu falava, ó, escreve no meu caderno, porque o caderno contava a ponta, né? Escreve no meu caderno que eu te dou a resposta. Porque eu sabia a resposta que estava no quadro, entendeu? Eu só não queria escrever. E aí as meninas escreviam lá, eu respondia e todo mundo ganhava. Só que ele não gostava que eu fazia isso. Só que eu não estava errado, a gente foi pra diretoria, mó rolê, falou que eu não ia ser nada na vida, grande profissão não. Mas brincadeiras à parte, eu queria puxar um assunto que é a vivência de vocês. E como nada, nem tudo, a vida é um morango, é gostosinho, é doce. Queria saber também de movimentos errados, projetos errados, projetos que não deram certo, projetos que vamos assim, criaram cicatrizes para vocês hoje estarem mais assertivos. E aí, vocês poderiam dar alguns exemplos? Você, principalmente, Bárbara. Posso. Acho que hoje, assim, a gente está na ativa, né, com alguns projetos que são bem legais, né? Acho que um deles, o que o Lucas está diretamente comigo hoje, é o Trilha Pós, que a gente reparou, os cursos que a gente acompanha hoje muito no Porto Digital são tecnólogos. Então são cursos um pouquinho mais curtos, 2 anos e meio, voltados ao mercado de trabalho. Mas dentre esses estudantes, alguns têm interesse por pesquisa, né, por fazer mestrado acadêmico, seguir carreira mais acadêmica. Mas como o curso às vezes é muito curtinho, ele não dá tanta oportunidade, porque a pesquisa ela tem um longo prazo. E aí a gente tem essa trilha pós, né, que tem até o meu canal no YouTube, que é o BR em Tese, porque eu estava em processo de escrita de tese e eu mantive assim. Porque eu analisava também o Brasil, então era o Brasil em Tese também, e são as minhas iniciais. Mas que a gente também posta os vídeos da trilha pós lá, tentando dar esse panorama, né, para esses estudantes que têm interesse em entrar no mestrado. E eu acho que esse é um fruto de uma das minhas principais cicatrizes, que é exatamente a carreira acadêmica. Porque desde que eu entrei na graduação com 16 anos de idade. Eu entrei bem nova na
na faculdade. E eu fui, sabe, encavalando tudo, né? Eu fui passando de mestrado para doutorado. Eu terminei o doutorado esse ano com 29. Era para eu ter terminado com 27, mas tinha uma pandemia no meio do caminho, então não consegui terminar com 27, eu posterguei 2 anos aí. E por muito tempo eu olhei para minha carreira, né? Desde fiz PIBIC na minha graduação, fiz PIBEX, fui monitora, fiz estágio docência no meu mestrado. Sempre olhei muito para minha carreira voltada para a academia. Eu tinha, de fato, essa intenção de ser uma professora de universidade pública. Só que é uma jornada bem árdua, vamos dizer assim. Porque se eu falo que a faculdade é um funil, a pós-graduação é um funil ainda mais fino. O doutorado é mais fino. E você passar por um concurso de professor é mais complicado ainda. E acabou que a minha área de formação ela não dialogou com a minha área de pós-graduação diretamente. O que faz com que hoje, para você acessar um concurso público, é muito difícil. Você tem que ter a formação bem restrita. Por exemplo, eu teria que ter graduação em turismo, mestrado em turismo, doutorado em turismo, que é uma área que eu não pesquiso mais, eu não tenho nenhum interesse de seguir nessa área. Então, eu brinco com os meninos até que foi um processo de luto. Eu passei por um processo de luto de entender que a minha carreira não seria aquela carreira que eu planejei desde os meus 18 anos de idade. Eu sei que eu queria ser professora universitária, ser pesquisadora, fazer principalmente pesquisa, sinto ainda muito falta da pesquisa, é o que a gente está tentando recuperar, né, ali para o próximo ano. Mas eu acho que isso também foi o que deu fruto ao Trilha Pós. Porque quando eu olhei, né, para esses estudantes, para os meus, alguns deles orientandos, né, que eu chamo de orientando, mesmo não sendo orientando, mas assim, mentorados, que tinham de certa forma aquele brilho no olho que eu tinha ali quando eu comecei o mestrado, eu falei assim, poxa, eu acho que eu posso ajudar de certa forma a fazer com que a carreira e a trilha deles não seja tão dolorosa quanto a minha foi, né, de certa forma. Não que a minha tenha sido muito dolorosa, acho que eu tive ótimas pessoas no meio do meu caminho que me ajudaram bastante com tudo que eu consegui conquistar, mas ainda assim eu sempre acho que se eu posso facilitar para o próximo, eu facilite para o próximo, e ainda mais para esses estudantes. Então, acho que o Trilha Pós surge exatamente de uma dessas cicatrizes minhas e eu estou bem feliz com o resultado que a gente fez o nosso MVP esse semestre, né? Foi o nosso projetinho piloto. E eu acho que deu super certo, foi muito bacana, né? E a gente quer pro próximo semestre agora expandir, aumentar, virar projeto, para quem sabe depois a gente conseguir ainda mais alcance. Ô Lucas, vou jogar uma pra tu aqui, mas não fique nervoso não. Queria que você me falasse, não vou dizer equilibrar, né? Porque às vezes é muito difícil você equilibrar. Equilibrar, eu acho que a palavra equilíbrio é o que todo mundo precisa, né? Todo mundo muito fala de equilíbrio e tal. Mas como é que a gente pode equilibrar inovação, tecnologia, né? Com a qualidade pedagógica? E aí, como é que a gente consegue fazer essa junção? Você que é professor, vem de uma família de professores. Eu sei que sempre o professor ele tenta inovar para puxar a atenção. Mas no meio dessa tecnologia, no meio de alunos que consomem vídeos de menos de 1 minuto, no meio, como é que você consegue trazer a inovação, trazer a tecnologia, mas você não perder a qualidade pedagógica? Que eu sinto que existe hoje uma perda pedagógica, mas que não é nem referência aos professores. É quem está do outro lado. Quem está do outro lado quer consumir o mais rápido, em menos tempo, e se você não for dinâmico, a palavra que o pessoal fala muito, né? Se você não for dinâmico, você não consegue prender a atenção. Eu considero muito pela perspectiva dos projetos. Eu também trabalho com meus alunos dos projetos, principalmente projetos integradores. Até puxando um gancho do Polo Digital, tem a questão na graduação também trabalho os projetos e tem os projetos do Polo Digital que são com as outras empresas. E lá quando eu vou trabalhar no Senac, é interessante demais trabalhar a questão dos projetos integradores, porque dá para dar multidisciplinaridade, sabe? Porque dá para trabalhar ESG, que no caso é sobre questão de sustentabilidade em empresas e governança, e trabalhar com uma professora de biologia, trabalhar a questão de reciclagem de empresas. Então, a gente dá para unir uma ou mais disciplinas e ali trazer para o estudante, e também acontece nos projetos integradores
na IES, que é Instituições de Ensino Superior, é que a ser multidisciplinar, sabe? E aí a gente trabalha vários tipos de, por exemplo, trabalhar a aerodinâmica do carro de Fórmula 1, isso seria de robótica, que é da área de tecnologia, e ao mesmo tempo de física, então poderia trabalhar isso com um professor tranquilamente. Então acho que unir outras cadeiras é um fato bastante interessante. Muito Trazer legal. inovação. Eu brinquei, né, que essa questão da pessoal, porque é de fato, pô, hoje eu sou um apaixonado por cinema e já vi gente, mulher levando criança com um tablet no meio do cinema, pô. Então, hoje eu sei que existe esse apego emocional das crianças com seu tablet, com a tecnologia. E eu brinco até, pô, imagina uma sala com 40 criancinhas desse jeito e uma professora. Já tem uma professora substituta, tal. Tem a professora substituta, não, como é o nome da professora que fica, que acompanha, que tem no... Que é a professora principal e tem uma que fica... Um auxiliar, né? Auxiliar, a palavra correta. E aí, pô, existe essa dificuldade do hoje, né? E aí eu vou trazer pra vocês que é a dificuldade geracional que muito se fala. O pessoal fala muito que, não, geração Z, que tal. E hoje a gente tem 3 gerações dentro de um mercado de trabalho e daqui a pouco vai ter uma 4ª geração dentro do mercado de trabalho. Eu fiz essa pergunta ontem e eu queria fazer essa pergunta pra vocês. Por quê? Porque vocês estão formando essa nova geração, de alguma maneira, vocês estão formando essa nova geração para o mercado de trabalho que vai entrar dentro desse mercado que já tem 3 gerações. E na visão de vocês, como é lidar? Porque eu tenho certeza que tem. Você falou o branco, o cara da tecnologia branquinho que é velho, com seus 40, 50 anos, mas tem lá o menino desenrolado, tatuagem, pá, com seus 20 aninhos, com 18 aninhos, que acabou de sair da escola, que tem um curso. Então, como é que funciona essa troca, essa tratativa, a comunicação? Como é que interage todo mundo junto? Veja, eu vejo com bons olhos essa troca intergeracional. Eu sei que tem desafios, mas eu acho que é bom. Eu acho que a gente não deveria ter tanto receio em ver isso, né? Eu aprendo muito com pessoas mais velhas, eu aprendo muito com pessoas mais novas. Sempre quando eu dei aula, na verdade, quando eu comecei a dar aula, a maioria dos meus alunos eram mais velhos do que eu, inclusive. Mas os mais novos também eu aprendia muito com eles, assim. Mas, pelo menos por meio, assim, dos nossos programas, a gente... É uma tecla que a gente bate muito com os alunos, que são as soft skills, que são as habilidades comportamentais. Porque, de certa forma, é muito comum na empregabilidade, quando a gente vai falar com os RHs de empresa, porque a gente bate porta a porta de RH de empresa, falando, e aí, né, tem vaga para os nossos alunos, o que vocês estão precisando? E aí tem uma frase clássica que é: se contrata pela hard skill, se demite pela soft skill. Ou seja, se contrata pelo saber técnico da pessoa, a pessoa até tem a técnica, mas se demite porque a pessoa, às vezes, o comportamental dela não responde com o que aquela empresa está esperando. Então, eu acho que, puxando sua fala sobre o equilíbrio, eu acho que é sempre uma questão de equilíbrio também. Acho que as novas gerações impõem reflexões a um mercado que ainda é muito tradicional, que são super interessantes em relação à qualidade de vida, saúde mental, né? Tem a gente, nessas crises que eu falei, crise de licenciatura que a gente também passa por uma crise de lideranças, porque os mais novos não querem ser líderes, porque eles olham para os líderes e falam, bom, a pessoa líder, ela não dorme direito, não se alimenta direito, vive estressado, ganha o quê? 20, 30% a mais do que eu, 40%? Não vale a pena. Então, assim, não vou me estressar à toa, né? Será que vale tanto ser chefe? Então, eu acho que essas reflexões que essa nova geração traz, eu acho que elas são essenciais para a gente manter, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que essa troca geracional e esse estímulo, né, às soft skills, elas ainda demonstram que a gente precisa de habilidades como comunicação interpessoal, que eu acho que é o essencial, né? Acho que por conta dessa geração que passou por essa pandemia, como eu falei, a gente vê essa dificuldade nos nossos estudantes que vão para o mercado de trabalho na comunicação com outras pessoas. E não é de novo, não é às vezes uma questão de personalidade, que a pessoa é X, Y, Z, porque... Não, às vezes é falta de prática, né? Falta de estímulo para que ele esteja em situações mais confortáveis, menos confortáveis, resiliência. Às vezes
o que esses tantos de celulares, né, coloca pra gente. Acho que é muito imediatismo também da resposta. Às vezes a gente não tem uma resposta imediata ao que a gente quer, então tem que ensinar um pouco, né, assim, tem que aprender sobre gestão de tempo, sobre o quanto que você pode ter uma demora nessa resposta. Eu acho que tudo isso é um processo de aprendizado, caso a empresa e esses colaboradores, obviamente, estejam abertos a esse processo de aprendizado. Porque senão vai ficar sempre um apontando o dedo pro outro, como a gente, né? Mas porque a geração usa isso, mas porque os mais velhos aquilo, então não vai dar muito certo. Tem também a questão, eu tô falando isso agora, até lembrou, que hoje tem empresas que demitem por conta além das soft skills, a questão do fit cultural, né? Você foi demitido pelo seu fit cultural. Pra mim é um absurdo. Termos, né? Vai mudando os termos, assim. O fit cultural. Não, antes você mandava o seu currículo, sim, aí tinha uma análise do seu currículo. Se o seu currículo fosse bom, lhe chamava para fazer perguntas sobre o trabalho, para saber quem é você. Agora não, agora você manda seu currículo. Você faz um teste, tudo online. Aí você tem que passar pelo fit cultural. sim. E depois que você vai conhecer alguém daquela empresa, porque até o momento isso tudo foi online. E aí, qual é o momento que isso humaniza? E aí? Mas, desculpa, Lucas, te interromper. Hoje tem até a questão das empresas adotarem até IAs para poder tentar analisar teu currículo para ver qual a porcentagem que bate com aquela empresa, sabe? E aí tem essa questão de humanização. Mas em relação até as pessoas em si, eu acho que são pontos de vista diferentes. Por exemplo, meu ponto de vista é que eu venho de Jaboatão, venho de uma perspectiva de educação, é diferente do ponto de vista da pessoa que mora na comunidade de Santo Amaro, do Pilar, sabe? É diferente do ponto de vista de uma pessoa que é 50 mais, que está entrando na tecnologia agora, somente por academias em si. É diferente de uma pessoa trans que tá entrando agora na tecnologia, ou que já está na tecnologia. Então a gente vê até a questão de empresas tendo não sei se posso dizer assim, tipo um fit cultural maior, ou então um fit cultural mais responsável, olhando essa questão de desigualdades e de pontos de vista diferentes. Mas eu vejo também questão de comunidades, por exemplo, eu faço parte da esse Frontier Community, e lá eu vejo que pessoas até da minha idade em si têm pontos de vista diferentes, querem alcançar coisas diferentes do que eu penso, então isso é super normal. Mas eu não sei se é porque eu faço dessa parte dessa geração agora, mas eu vejo uma diversidade muito maior, sabe? De alcançar algo, sabe? Sei lá, eu vejo a perspectiva dos anos pra cá, que antigamente era muito reforçado, que meu pai me passava a ter que ser médico, ou entrar para o exército. Direito. Uma das quatro, ou entrar para o exército, aeronáutica, ou então a perspectiva do meu pai, que é uma pessoa 50 a mais, é a perspectiva diferente da minha. Então, pra ganhar dinheiro é médico, advogado, é engenheiro. Exato. Se não for nada disso, tem que ser jogador de futebol, cantor pra ganhar dinheiro. Então, não que todo mundo seja assim, mas tipo, são gerações diferentes que viveram momentos diferentes e tem pontos de vista diferentes. Então, isso também é a questão da empresa ter a cultura dela para como adotar essa diversidade. Pegando esse teu gancho, que a gente falou de humanização, mas como é que a tecnologia ela pode ajudar, vamos lá, ajudar a tornar a educação mais humanizada? Eu acho que primeiro por meio do estímulo mesmo a essa interação social. Eu acho que o Chico e o Chico no Clima são bons exemplos disso, né? Como é que a tecnologia, de certa forma, traz pessoas, né? Une pessoas. Eu lembro quando no Hack and Play passado o Chico estava exposto ali. Hack and Play é o nosso festival, né, de conhecimento. A gente brinca que é o nosso carnaval do conhecimento no Porto Digital. É o nosso festival que acontece todo outubro. Ali, acho que esse ano deve acontecer em novembro. É por conta das eleições. Spoilers. Spoilers. Esse ano não foi fechada a data, ano que vem. Ela já tá em 2026, tá? Eu já tô em 2026, mas no ano que vem deve ser em outubro ou novembro. Mas a gente traz, né? Acho que a gente convida a Recife a conhecer o que é o Porto Digital, as empresas, enfim. E eu acho que pronto, o Hack and Play também é um exemplo de como a gente tenta ao máximo trazer. O tema desse ano, inclusive, foi o futuro feito por gente. A gente traz as pessoas para falar sobre tecnologia, mas entendendo que essa tecnologia serve a gente, né? Ela não serve a si mesma, ela serve às pessoas.
Então eu acho que a gente consegue, por meio dos projetos, por meio de eventos, por meio de programas, reforçar isso. Assim, não faz sentido a gente falar de tecnologia sem falar do fator humano e da gente, acho que, celebrar essa humanidade de certa forma. Gente, não parece. A gente tá quase 1h30 aqui, tá? Uau. Não parece. Não parece. Não parece. Eu recebi Ei, tem mais de 1 hora. Aí, olha, dei uma conferida agora, a gente tá no caminho certo. Pra quem não sabe, a gente tá gravando. O episódio tá passando agora de tarde, né, ao vivo. Mas a gente gravou pela manhã. Nossa querida Bárbara tem um voo às 11, então a gente tá correndo aqui pra ela não atrasar. Então, Azul, não prejudique o voo da mulher. Então, pra gente fechar com chave de ouro, eu queria que vocês... qual a mensagem que vocês passam para os jovens, para que querem trabalhar na área de tecnologia ou querem se colocar no mercado de trabalho, porque a tecnologia hoje tem mercado, precisa de mão de obra, e vocês estão dando isso, mercado, e fazendo com que eles consigam colocar a mão na massa, consigam se tornar bons profissionais. E é muito legal saber que do ladinho da gente aqui da Exuda tem um projeto como o de vocês, um programa como o de vocês, e a Exuda tá aberta, tá? Se quiser trazer algum projeto para cá, a nossa coordenadora dos cursos de tecnologia, a Meliara, ela até atua também no Senac, Lucas, não sei se você já ouviu falar dela. Ela é voltada para essa área de trazer projetos, de colocar os alunos com a mão na massa. E é bem legal a gente fazer essa parceria, mas qual a mensagem que vocês dão para esses jovens? Não só os jovens que estão no mercado, que estão se formando no curso de ADS como o Lucas, mas que estão no ensino médio, que estão procurando uma faculdade, que estão querendo atuar nessa área de tecnologia, que estão se vendo, se enxergam nesse movimento. O que é que vocês falariam para eles? Hoje, eu acho que até trazendo uma retrospectiva minha, hoje em dia a gente vê que o mercado ele tá pedindo mais coisas específicas. Então a gente não vê o mercado pedindo tantas vagas amplas. Por exemplo, pedem tecnologias específicas, por exemplo, se você é de front-end, de uma tecnologia de front-end quem faz, na maioria das vezes, as interfaces dos programas. E aí pede uma tecnologia específica de front-end. Então, eu acho que a maior dica do que também eu me destaquei no ambiente foi fazer projetos. Façam projetos, por mais... até meus alunos eu vejo que, por exemplo, desenvolvi uma tela que faça o login ou o cadastro na minha tela de um produto, de um sistema. Posta no LinkedIn, faz um Trello, por exemplo, que é uma ferramenta de organização. Posta sempre no LinkedIn que tu fez uma atualização, botou uma tecnologia nova, ou então estou desenvolvendo um projeto novo. Que eu acho que, além da questão da hard skills, que seriam as habilidades técnicas, eu acho que as empresas, pela minha experiência, elas prezam muito pelo que você tentou desenvolver sozinho. Ou então, se você chamou um colega, vamos tentar desenvolver um produto do zero, sabe? Eu acho que as empresas, elas também olham essa questão da sua autonomia, do quanto você consegue aprender sozinho, ou então quanto você está se especializando. Eu acho que a principal dica é desenvolver projetos. E aí, doutora Bárbara? Eu acho que para qualquer pessoa que esteja escutando ou vendo esse podcast e tem algum interesse na área de tecnologia, eu diria que venha para a área de tecnologia, porque foi uma aposta que eu fiz há uns 2 anos atrás, uma aposta que deu certo. Acho que a gente ainda tem muitas oportunidades abertas. Obviamente, a gente tem mais pessoas formadas, isso vai ficando cada vez mais desafiador. Mas aí eu vou puxar essa dica que Lucas deu, assim, aproveitem tudo que tem para ser aproveitado. Eu brinco muito com os meus alunos que às vezes eu acho mais importante vocês saberem aquilo que vocês não gostam do que aquilo que vocês gostam. Mas vocês só podem saber aquilo que vocês não gostam se vocês testarem. Testarem e quebrarem a cara. Isso daqui eu com certeza não faço. Na minha formação, né, eu já fui atendente de aeroporto, já fui garçonete, já fui recepcionista de hotel, já fui estagiária do Ministério do Turismo, porque meu sonho é trabalhar com política. Estagiei 1 mês no Ministério do Turismo, eu falei, nunca mais que eu quero trabalhar em ministério. Mas é importante que vocês saibam aquilo que vocês também não querem. Não adianta vocês chegarem, às vezes escolherem uma faculdade sem testar antes, né? E eu acho que o Porto Digital, ele abre muito as portas para você testar, inclusive, né? Tanto no Hack and Play, quanto com projetos que a gente abre para a comunidade. Então,
Sigam, já deixo o convite também para seguir as redes do Porto Digital. A gente sempre comunica quando a gente tem cursos, eventos e oportunidades nessa área. E corram atrás, assim, façam valer a pena. Faça valer a pena a carreira de vocês, a trajetória de vocês, não só a carreira, né, profissional. Porque quando vocês vêm a ser, né, estudantes que se dedicam, pessoas que se dedicam a um sonho, a um objetivo, aquilo que vocês querem, vocês têm retorno, né? Vocês têm resultado. Eu acho que a área de tecnologia é uma área que traz ótimos resultados, assim, ótimas devolutivas em relação ao investimento que você pode dar. Muito legal ver a fala de vocês, porque a gente que está aqui na mesa não consegue passar tão bem para vocês que estão aí do outro lado, porque eles falam com brilho no olho. Então eles estão falando de educação com brilho no olho, com tecnologia com brilho no olho, do futuro de outras pessoas que eles não podiam estar, desculpa o francês aqui, cagando e andando para essas pessoas. E não, eles projetam, eles pensam em tentar trazer para quem está do outro lado um melhor futuro. Porque, com todo o respeito do mundo, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa da vida de vocês. Pensando em... até escutei um dia desse. Podia estar pensando em dinheiro. Tá entendendo? Você podia estar pensando em dinheiro. Podia estar usando o seu conhecimento para só visar lucro. E vocês estão querendo repartir conhecimento. Isso é muito massa. E é muito legal a gente ter essa conversa aqui no ExudaCast. E lembrar para vocês que estão fechando o ExudaCast com chave de ouro. Hoje é a última quarta-feira do ano do ExudaCast. E a gente tá fechando com chave de ouro com vocês. E é muito legal ter vocês aqui com a gente. E é como eu sempre brinco, tá? O ET Bilu sempre esteve certo, meu povo. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Bárbara falou, o Lucas falou. Então, se você quer ser aquela coisa, ter esse sentimento de estar, de pertencer àquele ambiente, busque conhecimento. Não tem pra onde correr. E eu brinco muito aqui. Eu tenho 26, mas desde os 15 que eu trabalho com comunicação. Então eu sabia que eu queria comunicação, mas para ter dinheiro para trabalhar na comunicação, já fui frentista, já vendi pudim na rua, já loucura. Mas é esse o ponto. E é o que eu falo pros meninos quando são mais novos. Eu disse, mano, tu tem que errar agora. Se for pra errar, erra agora. Tu não pode errar depois dos 30, quando tu tem filho pra criar, casa pra manter, carro, moto e o que for. Mas agora que tu pode errar, principalmente se você tem uma base, erra, pô. Vai tentar, vai viver, vai correr atrás daquilo. O meu salário é pouco, mas a experiência vale? Mas eu poderia... Teve um amigo meu que ele fez uma troca que pra mim foi uma das mais malucas do mundo. Ele era estagiário do Jornal do Comércio. E era um estágio muito legal, acho que pagava R$1.000 pra época. E era muito bom, R$1.000. Só que aí ele também tinha um técnico de administração. E aí uma empresa chamou ele pra ser alguma coisa administrativa que ele ia ganhar R$2.000. E ele saiu de estagiário do Jornal do Comércio, que era a área dele, que era o que ele estava tentando se formar, para ir para uma área de administração. Ele não conseguiu terminar a faculdade de jornalismo, não conseguiu ficar na empresa de administração e no final ele ficou frustrado. E é esse o ponto que eu trago. Tipo, se for para se frustrar, que se você se frustre tentando fazer o que você gosta, tentando fazer o que você ama. Porque não vai adiantar de nada tu perder digamos, 2 anos e meio, 3 anos um curso de tecnologia. 2 anos e meio. Então, tipo, se faz 2 anos e meio, faz com sorriso, gente. O dia vai ser ruim, mas faz com sorriso, brinca, conversa, tenta extrair o máximo que o teu professor tá te passando pra no futuro tu entrar no mercado de trabalho sabendo. E uma coisa que eu sempre falo, agora perguntando pra vocês do outro lado, o inglês também é muito importante. Principalmente na área de vocês, né, gente? Vocês poderiam falar um pouquinho, porque às vezes eu falo e eu acho que os alunos não entendem o quanto é importante você ter o inglês. Eu tenho um primo, eu sempre trago ele como exemplo, que ele é programador da Lenovo. E aí a gente brinca que eu fiz uma troca com ele de como eu sempre fui muito comunicativo, ele sempre foi muito retraído, ele não conseguia falar em público. Assim, péssimo. Até hoje eu tiro onda com ele. Péssimo. E aí ele me pediu dicas pra falar em público, E o público dele não era nem aqui, tá? O público dele era na chamada. Ele tinha medo de aparecer na chamada e errar. Eu disse, mano, você fala inglês comigo aqui. Então é a mesma coisa de você falar com os outros. Então a gente precisa mostrar a tua dinâmica. Então ele, tipo, ficava agoniado, ele fechava a tela, ele ficava assim, tipo, agoniado. E é esse o ponto. Quanto a comunicação é importante pra quem tá querendo ir pra tecnologia e o quanto o inglês é altamente importante. Sim. E aí? Eu brinco muito com os meninos que, assim, logo no primeiro período, né, quando eles chegam, eu falo, gente,
quem aqui escolheu fazer tecnologia porque acha que vai ficar com um capuz dentro de uma sala gelada, codando, né, o dia inteiro atrás de um computador, tá achando errado. Não é pra achar, porque querendo ou não, em algum momento você tem que trabalhar em equipe, né? Você tem que se comunicar com o outro. E aí o inglês, ele faz muita diferença no momento de você querer realmente dar um salto na carreira. Porque assim, você tem hoje a principal empresa que contrata, né, a principal contratante, a gente tem até inclusive uma premiação para a empresa que mais contrata alunos nossos, que é o selo RH de impacto, né, porque assim a gente estimula que as empresas contratem mais estudantes nossos, que é a Deloitte. Ela é uma multinacional. Você saber inglês diferencia se você vai falar com times internacionais ou se você vai ficar restrito a projetos nacionais. Pode mudar o que você ganha. Isso pode mudar o alcance da sua carreira. Não só a entrada, porque tem empresas que de entrada elas já exigem que você fale inglês, né? Como também quando você entra em uma empresa, o quanto que você pode alcançar. Então, ainda assim, foi engraçado, a gente estava em contato com o pessoal da SAP, né? Que é quem detém a licença dessa tecnologia que eles usam. E teve uma hora que eu olhei assim, a gente estava em reunião, todo mundo falando inglês. E 3 pessoas que estavam falando inglês também não eram nem Estados Unidos, enfim, não era. Era um espanhol, era outra pessoa de outro país da Ásia. Ou seja, querendo ou não, a gente ainda fala inglês quando a gente fala com pessoas de outros países. Então, é super importante, assim, é algo que a gente tenta ao máximo estimular no Porto Digital. A gente esse ano conseguiu uma parceria com 20 bolsas de estudo em inglês para os estudantes, junto com a ABA, né, que é a Associação Brasil Estados Unidos e americana, né, norte-americana, mas a gente ainda vê que a gente precisa consolidar mais ações para que a gente consiga oportunizar, obviamente, mas para quem puder ir correndo ali, hoje a gente tem muito conteúdo online, a gente tem, né, YouTube, aplicativos, enfim, para poder estudar inglês, a gente sempre tenta ao máximo dizer para esse estudante, por favor, estude, aproveite. Enquanto também o cérebro tá novo, tá conseguindo aprender. Não usa só o chat GPT. Não usa, exato. Porque assim, o chat GPT não fala ainda por você. Você não vai colocar o seu celular aqui, ele vai ficar falando por você na reunião. E também você não vai entender o que está sendo dito. Então, é importante. É o famoso tolizo. Vai naquele que é uma coruja laranja, dá pra dar uma desenrolada. É o que tem. É o que tem. Então, gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui no ExudaCast. Não só como ExudaCast, mas como Exuda. E considerações finais. Vocês gostaram? Faltou a gente falar de algo? E aí? Eu adorei porque deu pra explanar principalmente quem eu sou, os projetos que trabalhei e como eles impactaram. Também trazer eu acredito que trazer como divulgação também disso, que dá certo você começar com um projeto pequeno e evoluir para algo maior, que você pode ganhar visibilidade, principalmente aqui em Recife, Pernambuco. Então, eu acho que principalmente destacar esses pontos, sabe? Eu acho que a gente tocou em pontos cordiais, desde desigualdade social até questão da própria educação em si, como isso afeta desde o fundamental ao quem está no superior. Então, acho que foram pontos bem marcantes, acho que deu para englobar tudo. Foi, pra mim, experiência incrível. E aí, doutora Bárbara? Tô chamando agora só a doutora Bárbara. E aí, doutora Bárbara? E aí, doutora Bárbara? Eu tô brincando que esse ano eu ganhei 3 títulos, né? Que foram 3 títulos, que foi o doutorado, né? Um título. Foi o tetracampeonato da Libertadores e o meu campeonato do Brasileirão, porque como sou carioca, sou flamenguista também, com muito orgulho. Hoje tem Mengo, hein? Hoje tem Mengo. Exatamente. Estou bem nervosa. Hoje tem Mengo. Dá pra ela pegar. Vai pra onde? Eu vou pra Aracaju. Ah, porra, dá pra pegar. Tá maluco? Bem assim. Tá maluco? Dá pra pegar o Mengo no meio do caminho, pô. 2 da tarde. Eu vou, né? Por isso que tem 3 celulares. Um Olha pra ir aí, assistindo. Um assiste, outro trabalha e o outro ainda vê as estatísticas do jogo. Exato. Mas eu queria mais uma vez agradecer, né? Eu achei um espaço incrível, né? Primeiro agradecer a Lucas por compartilhar esse espaço, trazendo um pouco do que a gente trabalha no Porto Digital, dos nossos projetos educacionais, a forma como a gente acredita nisso também. Eu acho que foi interessante a gente transmitir isso. E as reflexões que a gente gerou aqui também, né? Muitas vezes a gente
não tem muita oportunidade de falar sobre o que a gente faz e acaba que a gente não reflete sobre, né, o que a gente faz. A gente quer entregar, a gente mostra resultado. Movimenta, mas acaba não parando pra ver quanto movimentou, né? Exato. Então eu acho que pra fechar esse ano, fechar essa quarta-feira, né, do ExudaCast, eu achei que foi uma ótima oportunidade e agradeço demais pelo convite. Show de bola. E deixo a gente à disposição também. Vou cobrar, tá? Tá printado aí, ó. Estou à disposição. Quando precisar, chama a mulher, chama o Lucas também. Gente, queria mais uma vez agradecer vocês pela presença. E dizer que amanhã tá no Spotify, tem que fazer merchan, né? Amanhã tá no Spotify. Siga a gente nas redes sociais, @ExudaCast, coloca lá, @Faculdade Exuda. Tô querendo começar minha graduação. A gente tem 14 graduações, tem 3 na área de tecnologia, tem ADS, Segurança da Informação e Redes Computadores. Tem também pós-graduações, então se você quer se especializar, quer fazer com que seu currículo melhore, tá vendo a doutora aqui? Pô, ela falou, né? Graduação, depois pós-graduação vai afunilando, mestrado e doutorado, e ela já passou por essa fase, tá aí com dor de cabeça? Tá. Quer dizer que eu tô viva, né? Quer dizer que eu tô viva. Se tem dor de cabeça, teve uma dorzinha de cabeça no meio desse caminho? Teve, mas estudem, procurem melhorar, procurem evoluir, porque segundo o pai do Lucas, é a única maneira de você ganhar dinheiro. Mas brincadeiras à parte, brigadão, gente. Que na próxima a gente consiga trazer mais gente, consiga colocar a plateia que a gente trazer, porque vocês vieram em fim de semestre e não tem aluno. Sim. Os alunos que estão aí, a segunda chamada. Mas a gente vai vir. Tô prometendo aqui, olhando em mim. Produção, pode marcar aí, que a gente fazer uma reunião, colocar plateia cheia falando sobre tecnologia. E vocês trazem mais um convidado do Porto Digital, fechou? Fechado? Que a mesa cabe mais uma pessoa. Fechado. Tá bom? Fechado? Show. Então vamos dar tchau coletivo e até a próxima. Tchau. Tchau.